As eleições nos Estados Unidos vieram comprovar que não é só o Brasil que rechaça os extremismos de direita. É lá na grande nação do Norte, de onde, aliás, partiu toda essa parafernália de gabinete do ódio, de fake news e do uso da calúnia mais irresponsável para atacar o adversário. Foi lá, entre os americanos e principalmente entre o Partido Republicano, que até antes do próprio Trump, o ex-presidente Trump, abraçou aquela onda reacionária. Eu vejo aqui esse material do Estadão que retrata à perfeição o que acaba de ocorrer nos Estados Unidos. Urnas reduzem onda vermelha, que é a cor do Partido Republicano, né? A marolinha, né? E Trump sai como o maior derrotado nos Estados Unidos. Recuo democrata no Congresso já era esperado, mas candidaturas extremistas ligadas ao ex-presidente parecem ter impedido um maior avanço republicano. Na verdade, aquela derrota do Trump e de seus candidatos a governador e também na Câmara e no Senado, elas foram piores do que as do seu pupilo aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, que pelo menos teve uma eleição ali renhida no final, a diferença não chegou a 2%, e o atual presidente, através de seu partido, conseguiu vitória nos principais estados da federação, a começar por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mas nem por isso o atual presidente Jair Bolsonaro se reciclou dessa nova situação aí internacional. Ele continua apelando para a fake news e para a calúnia, como a gente vê aqui nesse material do Brasil 247. Diz assim: Jair Bolsonaro rompeu nesta terça-feira o mutismo em que se encontrava desde que perdeu o segundo turno das eleições para Lula da Silva e postou fotos nas redes sociais. No Twitter, ele postou uma fotografia em que aparece junto a apoiadores e no Instagram uma imagem em que aparece segurando a bandeira do Brasil. No Telegram, ele compartilhou uma nota sobre o programa Acolhida, voltado para os refugiados venezuelanos. Aqui o Bolsonaro parece ter recuado no tempo, há 2 ou 3 anos, quando surgia lá na Venezuela aquele presidente fake, o presidente interino, que não tinha nada de presidente, era apenas uma ficção criada pelos Estados Unidos e toda a mídia internacional. E aí surgem essas fake news aqui que o Bolsonaro acaba propalando, dizendo assim: fugindo do terror do socialismo, onde pessoas são obrigadas a comer seus animais de estimação para sobreviver e fugir da violência que tomou conta de sua nação, o Brasil recebe refugiados da ditadura venezuelana. E aqui eu pego a Deutsche Welle, a televisão alemã, que não é nenhum blog de esquerda, nem mesmo progressista. É altamente conservador, né, esse canal da televisão estatal da Alemanha. O que é que ela diz aqui? Emmanuel Macron, o presidente de França, e Nicolás Maduro, homólogo de Venezuela. Fala do encontro do Maduro com o Macron, o presidente da França, que, por sinal, foi um dos primeiros a reconhecer aquele tal do presidente fake, o presidente Juan Guaidó, que hoje praticamente saiu do noticiário.
E aí, de repente, o Maduro surge ali no Cairo para participar como convidado especial do presidente Abdul al-Sisi da COP27, a grande cúpula climática. Y estas son las imágenes. En medio de ese breve encuentro en el pasillo, apoyados por una traductora, Macron le dice a Maduro que Latinoamérica se está recomponiendo y le ofrece intensificar las relaciones bilaterales. Finalmente Macron le asegura directamente a Maduro que lo va a llamar. Então Macron diz que vai telefonar para o Maduro para acertar mais detalhes desse breve encontro que eles tiveram lá na cúpula do Cairo, ou mais precisamente naquela cidade balneária chamada Sharm el-Sheikh. E Maduro não foi recebido apenas pelo presidente da França. Ele, na verdade, ele foi recebido pelo presidente do Egito. O secretário-geral da ONU e principal promotor dessa cúpula chamada COP27, o Antônio Guterres, além de ter tido outros encontros paralelos, como, por exemplo, com o ex-senador John Kerry, o representante dos Estados Unidos, John Kerry, ex-senador, ex-chanceler do governo Obama, e que o Maduro conhece muito bem, porque era também chanceler na época do John Kerry. Os dois se cumprimentaram e tiveram um rápido contato e ficaram de se contactar mais adiante. Mas ali demonstra que o Maduro finalmente consegue furar o bloqueio americano. Agora, como é que isso ocorreu? Isso ocorre justamente naquele momento em que os Estados Unidos necessitam, não só os Estados Unidos como a Europa, necessitam do petróleo venezuelano. E eles sabem que o petróleo venezuelano é controlado pelo presidente da República de fato, e não um presidente fake como Juan Guaidó. Então, deixam para lá o Juan Guaidó e vão atrás do Maduro. Agora, como é que o Maduro, que tem ali a sua cabeça a prêmio de 15 milhões de dólares, segundo um despacho lá do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, como é que ele chega ao Egito, que é um país aliado dos Estados Unidos? Sim, é um país aliado dos Estados Unidos, mas tem uma certa independência e, ao que parece, estaria agora mais propenso a apoiar o Putin na sua disputa com a OTAN a partir da guerra na Ucrânia. Então, o Al-Sisi, que é o presidente egípcio, um general, que foi posto lá, inclusive com o apoio dos americanos, que queriam se livrar daquele primeiro presidente eleito lá da Irmandade muçulmana. E agora o Al-Sisi mostra total independência ao receber não só Maduro, mas como o avião em que o Maduro viajou, que é um avião também sancionado pelos Estados Unidos. O avião pertence à Conviasa, que é a empresa bandeira, a aerolínea bandeira da Venezuela. É um avião moderno, e que chega a impressionar pela sua capacidade, sobretudo de capacidade de voo. É também um mistério. Agora, mistério maior é ainda a capacidade do Maduro de enfrentar aquela crise venezuelana. E o Bolsonaro não fala aqui no seu post para o Telegram que aquilo tudo foi toda aquela hiperinflação, toda aquela perseguição à Venezuela, e que pode até ter redundado em fome, não ao ponto de que ao que o presidente se refere,
mas que realmente foi algo induzido e que todos nós sabemos. Pois hoje a Venezuela já supera em parte aquele problema da hiperinflação que chegou a 11 milhões por cento e hoje está em torno lá dos 500%, que é uma barbaridade de qualquer maneira. E a gente que já passou aqui por isso em passado não muito remoto, sabe como isso é difícil. Ele conseguiu também valorizar a sua moeda através do Bolívar digital, praticamente ali abolindo as cédulas em papel e moeda, pela pura e simples digitalização, que é outro exemplo também da tecnologia venezuelana, que tem superado através de seus contatos ali com a China, a Rússia e o Irã, e através da informática tem evitado o colapso, principalmente financeiro, porque fazendo com que a maioria dos pagamentos sejam feitos pelo celular e não mais através de células que custam só, a impressão custa muito dinheiro. É uma situação que o Bolsonaro parece desconhecer, o que ele se esforça para não conhecer, porque ainda não conseguiu se libertar dessa parafernália do ódio, da calúnia. E em suas primeiras manifestações usa justamente desse procedimento para atacar um adversário.